Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, guerreiros, guerreiras, meu nome é Silvia, esse é o canal Estandarte do Amor. Tô em oração aqui, gente, porque nós estamos enfrentando batalhas espirituais pela idolatria. Então, uma coisa que indigna o coração do nosso Deus é a idolatria. Não só de imagens, mas a imagens é o maior ponto de partida. Tô aqui no quarto da minha filha, orando. E eu quero meditar sobre essa palavra que saiu aqui, em oração, onde fala que o profeta Micaías avisa Acabe. É aquela história, né, que o Acabe, marido de Jezabel, ele disse assim, Josafá perguntou para ele, não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Tava falando de batalha, gente. Tava falando de batalha aqui, ó. Mas acima fala assim, ó. Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei. Assim também os meus soldados. Iremos lutar juntos com você. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram 400, e perguntou, devemos atacar? Eles responderam, ataque, pois o Senhor dará a vitória. Mas Josafá perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos ao Senhor? E Acabe respondeu, existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla. Mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Então, é dessa forma que o inimigo atua muitas vezes aqui na plataforma. Amém? O que eu vou entender com essa palavra? O mal, a pessoa que atua, ou melhor, o mal que atua na mente dessa pessoa, ou a pessoa que atua usando o mal para confundir os pequeninos do Senhor, ela vai ser sempre confrontada por aqueles que não abajulam, por aqueles que falam a verdade, entendeu? Então o pessoal gosta muito daquele ministério que profetiza, né? Fala, o Senhor manda eu te dizer, você é uma bênção. Agora, quando a pessoa expõe o erro, ela mostra o engano, ela vai ser odiada, entendeu? Essa palavra saiu aqui para mim agora, hoje, domingo, em oração e jejum pelas nossas cabeças, porque uma coisa que Deus detesta, uma coisa que Deus odeia, gente, é a idolatria. E nós estamos num debate aí contra esse espírito da idolatria. E isso não começou no canal Estandarte, isso começou no grupo Boaz, entendeu? Então, de fato, é batalha espiritual. Né? E Acabe, marido de Jezabel, ele ficava chateado todas as vezes que Micaías falava alguma coisa. Ele odiava, ele não gostava. Por quê? Porque o que saía da boca de Micaías era confronto para ele. Entendeu? Ele precisava de conserto com o Senhor. E onde estava o erro na vida dele? Na vida sentimental. Ele era um homem omisso, entendeu? Extremamente omisso. Eu não tô aqui para brincar, não tô aqui para declarar guerra. Mas a guerra nossa é contra principado e potestade. Isso envolve pessoas. Né? A Bíblia, quando fala de batalha espiritual, também envolve pessoas. Olha aí a história do profeta Elias contra os falsos profetas de Baal. Entendeu? Então é isso, gente. Eu quero deixar um breve testemunho aqui já, porque Deus ele tem pressa em salvar. Vida sentimental é um local que Deus tem pressa em salvar. Por quê? Porque ela vai derrubar a sua vida espiritual. Você pode estar bem espiritualmente, mas se a sua vida sentimental corre risco de conhecimento bíblico ali e ausência de Deus, de Bíblia, você vai morrer espiritualmente. Pode ver que todos os heróis que foram derrubados na Bíblia foram por causa de vida sentimental. A Bíblia fala que Davi passeava no palácio quando ele devia estar na guerra. E isso era quando? Na primavera, onde o mal também se levantou contra esse ministério. Nós fizemos o estudo de Cantares, o mal odiou. Agora nós estamos falando de batalha espiritual e o mal está odiando mais ainda. Por quê? Porque o mal, ele fala de paz, ele não fala de guerra. Ele prega a paz, ele prega o perdão. Por quê? Porque ele quer ficar escondido. Entendeu? Então ele quer ouvir aquilo que agrada e massageia o ego dele. Quando ele é confrontado por alguém que nem sabe da existência, né? Ele começa a te atacar, te perseguir, entendeu? Com indiretas, entendeu? Com críticas, com inveja, né? Porque o mal, ele sente inveja daquilo que é bom. E o que é bom, gente?
o remédio que cura. É amargo, a palavra de Deus ela é amarga. Eu sei que mencionar e falar contra as imagens de escultura é amargo, é desagradável. Entendeu? Eu tenho família católica também. Eu não tô aqui para confrontar ninguém, eu tô aqui para defender a Bíblia, a palavra, o Deus que eu sirvo, que eu tenho compromisso e chamado com ele. Entendeu? Então eu quero te convidar para um vídeo que eu vou gravar, porque não cabe aqui não, vai ficar extenso demais. Eu quero te convidar para um vídeo que eu vou gravar falando mais uma vez de uma batalha espiritual vencida dentro da igreja, onde um pastor, onde foi a primeira vez que eu fui dirigir um culto numa igrejinha, e o pastor que foi para pregar nesse culto, ele estava em adultério. E eu dirigi esse culto porque era aquelas igrejinhas que fica ali 2, 3 horas, né? Dando oportunidade, e todo mundo louva. E eu fiquei conduzindo a abertura desse culto até chegar a hora da pregação em torno de meia hora, 40 minutos. E durante meia hora e 40 minutos eu via, visão, de olho aberto, uma forca sobre a cabeça desse homem, que era o pastor que ia pregar na noite. E eu nem cogitei obedecer ao Senhor, de falar isso para o homem. E eu precisava saber se aquilo que eu estava vendo era coisa da minha cabeça, da minha carne. E o Espírito de Deus estava ali comigo. Quando você vai num terreiro de Umbanda, você vê os espíritos incorporando ali, naquele que se dispõe a estar ali na frente, como cavalo de Satanás. Quando você vai numa igreja, aquele que está conduzindo o culto, aquele que está no louvor, pode estar até em pecado, mas Deus chega a usar, entendeu? Tanto é que quando eu decidi exortar esse pastor, entre aspas, porque essa palavra parece forte para alguns, né? Mas não. Ai de mim, assim como Micaías, se não falar, entendeu? De morte. Deus manda falar de morte para quem ele quer dar vida aqui. Entendeu? E o inimigo, ele é astuto, ele é sujo. O inimigo fala de vida para te matar. Entendeu? Quando eu decidi obedecer e falar para esse pastor, falou, ó, pastor, senhor, com licença, mas eu vejo uma forca aí sobre a sua cabeça. E Deus manda eu te falar. Essa forca é a mesma forca que foi preparada para Ramã. Deus manda te falar, tira os seus pés de lá. Não sei de onde é que o Senhor tá pisando os teus pés. Isso, gente, tremendo, viu? Porque era o pastor pregador da noite. Falei, tira os seus pés de lá, porque eu vejo uma forca preparada para você. Eu vejo ali um triângulo, uma coisa estranha. Eu vejo aquele contexto onde a rainha Esther foi denunciar a Ramã e ele se levantou para pedir misericórdia, só que não dava mais tempo, já era tarde. Já era tarde. E quando eu falei isso, esse pastor começou a fazer assim, ó. Morder a boca, ele estava no último banco da igrejinha. E largou a Bíblia dele e saiu para fora. E eu fiquei pálida, né? Porque era a primeira vez na vida que eu estava conduzindo aquele culto. Um culto, como diaconisa. Entendeu? Aí eu pensei, ele vai embora. Mas aí eu olhei para a cadeira, eu vi que a Bíblia dele estava lá. Eu falei, não, não vai. Ele saiu lá fora, falou com a missionária, fazendo sabe o quê? Devolvendo a missão dele da noite. Ele falou, hoje eu não vou pregar. Eu passo a minha pregação para a missionária. A missionária teve que dar conta ali do culto, entendeu? Pregou. No final ele me procurou, no final do culto, ele falou assim, Aí ele teve ainda a oportunidade, viu, na noite. E até eu, por respeito e por consideração, pelo constrangimento, que não foi tão grande, porque Deus, ele não constrange, gente. Deus, ele coloca as palavras na nossa boca. Eu me constrangi. Aí ainda eu dei glória na hora que ele pregou e tudo, mas eu sabia o que Deus tinha me mostrado. Escuta até o final, não vai ser preciso gravar outro vídeo, não. Aí ele foi lá, deu uma palavra, e a palavra que ele deu é aquelas que brada, que grita, que todo mundo dá glória e que roda no manto. Era desse naipe o pastor. E eu fiquei ali, eu falei, meu Deus, como que pode, Senhor? O Senhor me mostrou uma forca e um triângulo amoroso. Só que assim, ele não pregou, né? Só teve a oportunidade, a outra pastora pregou e tal, foi aquela coisa, ainda ela exortou ainda mais ele. Porque Deus testificou no coração dela, de Deus não se zomba, gente. Com Deus ninguém brinca. Vocês acham que esse povo daqui da plataforma tá brincando com Deus? Eu tô brincando com Deus? Não. Não. A gente vai prestar conta disso. E não é muito tempo, não. Deus, ele tem pressa. Jesus, ele tem pressa em salvar. Amém? Resumindo. Aí aquele homem ficou lá, né, dentro da igreja até o final, transtornado. Você via na cara dele que o clima acabou para ele, porque ele foi lá para mais uma vez usar uma capa que ele estava usando. Só que Deus abriu minha visão espiritual ali, quando terminou o culto, né?
Antes dele vir falar comigo, eu vi ele andando para falar com o pastor da igreja, que era amigo dele, que também não era flor que se cheira. Infelizmente, nós estamos vivendo os últimos dias. Eu não tô aqui para denegrir ninguém. Eu tô aqui para falar de conserto, entendeu? E a espada corta para os dois lados, gente. Nós estamos querendo também conserto constantemente com Deus. Eu tenho um esposo dentro de casa aqui, aonde Deus fala que a mulher sábia edifica. Aí eu te pergunto, aonde está o seu marido agora? O meu esposo está aqui, dentro de casa, descansando. Daqui a pouquinho nós vamos congregar. O Sérgio nunca foi sozinho para a igreja. Foi já algumas vezes, raríssimas, mas as poucas vezes que era para ele ter ido, eu vou contar a batalha espiritual que Deus me mostrou, que a gente ia enfrentar, que recaiu sobre a vida de outro casal que estava disperso, entendeu? Resumindo, quando eu vi esse pastor andando assim dentro da igreja, eu olhei para as pernas dele e eu vi aquele personagem de um filme que chama Batman, que é o Pinguim, que anda com as pernas meia torta, toda torta. Só que o pastor era um homem bonito mesmo, de presença. Era um homem bonito mesmo, de presença. E eu vi ele andando com as pernas todas tortas, assim, igual aquele pinguim. E o Espírito Santo falou para mim, a perna dele tá cheia de demônios. Legiões de demônios nas pernas desse homem. E olha o que Deus tinha me revelado. Tira os seus pés de lá. Eu deixo já indicando aí o estudo de Cantares, as pernas fortes do rei, Salomão. Pega esse estudo aí para sua vida, você que é homem. Resumindo, não passou muito tempo, a casa caiu, né? Esse homem, esse pastor, encontrava uma moça, né? Ele enganou essa moça, ele seduziu ela, né? Porque ela estava fraca. Eu acho extremamente errado uma moça fraca entrar no meu salão, ir na igreja e ser seduzida por um homem. Eu acho errado, não concordo, porque ela tá fraca. E o homem que se diz homem de Deus, que tem que tomar vergonha na cara e respeitar essa moça que tá fraca. Ele seduziu ela, entendeu? O que aconteceu? O marido dela pegou ele dentro de um lugar, deu um cacete nele, entendeu? Por quê? Se cumpriu a visão que eu tive, porque o marido viu que estava no mesmo ambiente, ele e a moça, e chegou junto e se formou a visão que eu tive. E ele tava com a forca no pescoço. Tanto é que são várias histórias desse cara que nem cabe nesse vídeo, onde ele mesmo conta que Deus falou para ele que tinha uma cova aberta para ele. Ele mesmo conta, gente. Entendeu? Então eles fazem as coisas erradas e depois saem dando testemunho. Né? Igual a Isa Reis, tá falando aí hoje, que até a mãe dela caiu no adultério. Eu não tô aqui julgando. Entendeu? Eu tô aqui calçando o evangelho da paz. Melhorando aqui o meu tom de voz para ver se vocês acordam. Porque Deus, ele odeia as imagens de escultura. Deus, ele detesta a idolatria. Entendeu? E essa moça deve ter caído por quê? De repente até ela começou a idolatrar, achar que estava sendo conduzida ali por um homem de Deus e não estava. E o que eu vi nele? Quando ele entrou na igreja, que ele sentou no último banco, eu não sabia quem era ele ainda. Mas eu vi nele uma potestade que cobria o rosto dele assim. É como se fosse algo transparente, uma gelatina transparente, assim, mas invisível, que Deus abre a visão de quem ele quer para mostrar, entendeu? Então tinha uma potestade que cobria o rosto dele, e essa potestade deixava no rosto desse homem um espírito muito forte de sedução. Então o jeito dele olhar, de espremer o olho, olhando assim, os olhares dele, era extremamente de sedução, entendeu? Eu vi essa potestade num cantor sertanejo também. Que eu não sei se é Vitor ou Léo, o nome da banda é esse, mas não sei o nome de quem é quem ali, no Moreno, entendeu? Então, infelizmente, você tem que expor pessoas para salvar. Quando o céu rasgar e você vê Jesus descendo, aí você vai ver que Deus, ele tem pressa e Deus, ele expõe até pessoas para salvar. Eu deixo aqui o meu recado com amor, entendeu? Eu não tô aqui para ficar debatendo. Se você quer seguir as suas imagens, a sua idolatria, o problema é teu, só que calar minha boca não vai, entendeu? Eu não vou me calar pro engano escancarado na Bíblia aqui, ó. Se eu for pegar trechos da Bíblia que fala de idolatria, eu vou ficar aqui uns 40 minutos, entendeu? Então não vou perder meu tempo com isso. Tá aqui esse testemunho. Então, nós não estamos aqui mesmo para agradar ninguém e nem para falar de Deus ou de demônio. Eu estou aqui para falar aquilo que o Espírito Santo tem me conduzido nesse chamado, que tem ajudado milhares de pessoas. E eu já falo isso com ousadia, porque eu sei que é só o começo.
Deus já reservou um remanescente para casar, viver em santidade, para andar de comum acordo. A Bíblia fala, andarão dois juntos? Se não estiverem de comum acordo, quem não anda junto está separado fazendo coisas, praticando coisas, entendeu? Tá tudo errado, não tem concordância. E Deus não está nesse negócio. Se conserte com o Senhor enquanto é tempo. O dia que eu começar, que eu creio que isso não vai acontecer, pela misericórdia de Deus, andar separada do Sérgio e não ter concordância, você não vai mais ver a minha cara aqui no YouTube. Entendeu? Eu vou encerrar esse trabalho e falar, ó, gente, acabou a concordância, a gente não concorda mais, então eu não vou ser aqui, entre aspas, um corpo vagando sem cabeça. Porque isso é sério, isso não é brincadeira. E você vê de longe quem anda em concordância ou não. Olha o canal da Kátia Rosa de Saron. O esposo dela tá sempre ali, entendeu? Você vê o apoio dele ali. E Deus me trouxe aqui para trazer conserto. Seja humilde. Amanhã pode ser eu, sendo exortada por essa mesma palavra. Entendeu? Agora, se você não quer ouvir falar de batalha espiritual, quer viver no engano, você viva sozinha. Porque Deus vai fazer você prestar contas desses pequeninos que você está fazendo tropeçar, defendendo idolatria, imagem de escultura, defendendo a Sara Shiva, com os equívocos dessa mulher, né? Chegando a falar agora que tem que tratar a Sara Shiva como se ela tivesse síndrome de Down. Olha o cúmulo da maldade. Não só para mim, mas para a própria Sara Shiva. Então, seja um cristão bem resolvido de fato ou reveja todos os seus conceitos em humildade. Entendeu? Em humildade. Entendeu? Humildade. O inimigo, quando ele é exposto, ele chama de horror mesmo. Entendeu? Quando o inimigo ele é exposto, ele começa a querer te ridicularizar, zombar. Entendeu? Ele tenta zombar para te parar, mas não vai conseguir. Porque aqui, aqui é pau de cedro mesmo para dar em doido. Entendeu? Aqui a gente tem raiz e muita raiz. Resumindo, no final do culto esse pastor veio me ameaçar. Né? Não é de se duvidar, né, gente? Podia esperar mais o quê de alguém que tá corrompido? Ele veio, nossa, eu fiquei com medo, não vou mentir não, porque eu não sabia que ele me conhecia. Então o Satanás, o espírito maligno, ele te conhece bem. Ele falou para Paulo, né? Ele falou lá para Paulo, não, ele falou para aqueles carinha lá, e Paulo eu sei quem é, e Jesus também, você. E deu um pau nos caras. Ele falou assim para mim, eu sei quem você é. Você mora em tal lugar, você tem 2 filhas, você tem um salão que você trabalha junto com seu esposo e suas filhas estudam no período da tarde lá na escolinha. Falou desse jeito, dentro da igreja, conversando assim comigo. E eu, pastor, sim. E eu tava na inocência ainda quando ele falou isso, não sabia que ele tava me ameaçando. Falou, então, eu te conheço. Falei, que bom, desculpa aí. Ele falou, só não entendi você me chamar de homem mau, porque Ramã era mau, né? Falei, eu só falei o que Deus mandou, pastor, me perdoa. Quando eu cheguei em casa, abri minha Bíblia, estava escrito lá em Provérbios. O homem mau cuida mal do seu corpo. Prejudica o seu corpo. O homem bom cuida bem de si mesmo. E o que ele estava fazendo? Ele estava prejudicando o corpo dele com adultério. Deixando a esposa em casa, rodeando todas as igrejas de Mogi para pregar. Porque o espírito de engano, gente, ele sobe no altar, infelizmente. Infelizmente. Só que Deus não deixa os seus enganados. Né? Até que a casa dele caiu, levou uma surra bem levada do marido da moça, que eu achei muito bom. Entendeu? Não sou a favor de agressão, mas tem coisa que precisa. Não tem outro jeito. Entendeu? Agora, responde aí se você tem sangue de barata de pegar a sua esposa ou seu esposo com alguém aí no adultério. Não, eu não tenho. Não sou obrigada a ter. No meu caso, eu acho que não reagiria com violência. Eu acho, né? Não sei. Mas no caso do marido da mulher, ele estava no direito dele de defender a honra dele. Entendeu? Então é isso daí. E eu vou continuar assim falando de batalha espiritual para abrir os olhos dos cegos. Satanás, ele existe. Entendeu? Ele tem nome. Esse principado que eu te falei, eu creio que seja Exu, Lúcifer também. Porque ele conquista, seduz, né? Agrada, depois ele começa a colocar defeito no corpo da mulher. Ele, quando a mulher dele engravida, ele deixa ela em casa e sai pra rua. Entendeu? Ele não encosta no corpo da mulher. A mulher dele chora pedindo pra ter uma relação sexual. E ele despreza ela pra sair com as novinhas. É isso. Entendeu? E às vezes ele não se separa da mulher, por quê? Porque ele gosta do engano. Ele gosta da capa. A capa do Batman. Então é isso daí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Entendeu? Então não sou uma piada. Não tô aqui para fazer picuinha
Eu tô aqui para pregar a palavra de Deus, que Deus me confiou, que tá lá no livro de Tessalonicenses, não por motivo da avareza, mas por motivo da justiça divina. Então, a palavra de Deus sobre imagens de escultura, ela é direta e reta. Não fabricareis imagens de escultura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem debaixo da água. Gente, só não vê quem é cego, entendeu? Só não vê quem é cego. Eu te dou um conselho, você mulher, retire-se daí, sai daí, filha, sai apressadamente. Isaías 52, vai saindo daí apressadamente. Jesus está voltando e o povo está dormindo, está brincando. Onde está o teu marido? Jesus falou para aquela mulher no poço, cadê o seu marido? Ela falou, não tenho marido. Pelo menos ela foi sincera, foi verdadeira e foi honesta. Então, se o seu marido está perdido por aí, cobiçando mulheres, eu vi uma potestade no rosto desse homem, e não há nada em oculto que não seja revelado, Deus ele não deixa a gente também envergonhado não, viu? Não deixa. Esse pastor, quando levou um pau do cara e tudo se acabou, passou tempo, gente. Passou meses, não foi tudo numa semana. Deus, ele justifica, ele mostra. E o nome dele correu na cidade, nas igrejas. Eu fui odiada pela igreja, né? Só para variar. Era uma igrejinha onde muitos ali passou a me odiar. E Deus me deu ordem para ficar 4 meses lá, levando só chicote no lombo. Só palavra contrária, só palavra de maldição. Lembro que um dia eu cheguei e eles falaram, né? Ah, o joio chegou, sabe? Coisa desse tipo. Aí um dia que foi o dia mais pesado de todos, eu senti uma mão batendo aqui, ó, nas minhas costas. E eu ouvi falando assim, tô fortalecendo os seus lombos. E eu não sabia as batalhas espirituais que eu ia enfrentar aqui nessa plataforma para defender a verdade. Hoje eu tô entendendo por que Deus estava fortalecendo os meus lombos com a verdade, não com a vaidade. Tá tudo no livro de Cânticos. Tudo que eu falo aqui acaba se resumindo nos estudos de cantar e salvo na playlist, para você conseguir deixar o seu esposo aqui, ó, do seu lado, entendeu? Ah, mas com rédeas, não. Por livre, espontânea vontade. Um homem apaixonado que te ama de verdade e te respeita muito. Amém? Onde nós somos aqui, carta viva, escrita e lida pelos homens. Carta viva. O Sérgio tá aí. Amanhã eu te recomendo o estudo de Provérbios. Livro de sabedoria, palavras simples, objetivas que pode mudar o seu dia. Não perca, não perca. Você que é Ruth, você que é inscrito aqui no canal, deixa o like sim, gente. Entendeu? Compartilha com alguém que sofre na vida sentimental. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se é Baal, segue. Se é o Senhor, segue. Quem é o Senhor? É isso aqui. O Senhor é esse aqui, a Bíblia de uma criança. Aqui, ó, Bíblia de uma criança, falando no livro de Esdras, que saiu para mim também, antes disso aqui, falando que eles contaminaram o altar do Senhor com a idolatria deles. Então, Deus, ele sempre vence no final, e eu venho para repreender e cancelar a cegueira espiritual nessa plataforma, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, gente. Até o próximo vídeo aí. Beijos!